Olá, boa tarde. Eu sou a Thaís Rocha e eu vou falar um pouco sobre o processo de transmissão da Covid-19 na população brasileira. Esse trabalho foi feito por mim e pelos meus colegas Elaine Bernini, Diogo Santos e Fábio Borges. Aqui consta um pequeno cronograma que será apresentado. Iniciaremos falando sobre a doença em questão, a Covid-19, e o modelo matemático feito. Mostraremos também os resultados e as considerações finais, além de ilustrarmos as referências que foram utilizadas ao longo do trabalho. O objetivo da pesquisa é criar um modelo matemático que seja capaz de avaliar a progressão da transmissão da doença, para assim determinar os períodos de crescimento, de estabilidade e de queda na quantidade de infectados. Sobre a doença, a Covid-19, ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é da família do coronavírus. A família do coronavírus, há dois vírus que recentemente também se tornaram doença, ocorreu no ano de 2002 e 2012. Quando falamos dos sintomas da Covid-19, tanto os seus sintomas quanto a gravidade dos seus sintomas, ela difere de pessoa para pessoa, ocorrendo casos, inclusive, de pessoas que são infectadas, mas que não desenvolvem sintoma algum, que é o que a gente chama de assintomático. Porém, essas mesmas pessoas continuam transmitindo a doença. Normalmente, o ciclo de transmissão, ele tem uma duração, em média, de 14 dias. Porém, há pesquisas que constam que os primeiros dias são os que contêm a maior taxa de contaminação. E essa contaminação, ela pode ocorrer de forma importada, que é quando o indivíduo contaminado, ele entra em alguma região que até então não tinha registro na doença e começa a infectar as pessoas dessa região, como também pode ocorrer de forma comunitária, quando essa região ela já possui registro e ainda assim continua transmitindo. Só que quando a gente olha isso numa perspectiva mais individual, a gente vê que essa transmissão pode ocorrer de forma direta, que é quando um indivíduo infectado entra em contato com um indivíduo até então saudável, e através de gotículas de saliva expelida tanto pela fala ou pela tosse, entra em contato direto com o indivíduo até então saudável. Ou pode ocorrer também de forma indireta, quando essas gotículas de saliva caem sobre objetos, como, por exemplo, uma mesa, uma maçaneta, um celular, e aí a pessoa saudável entra em contato com esses objetos contaminados. Como ainda não há nenhuma vacina ou medicamento para controle da doença, a OMS declarou que a melhor forma de prevenção é tentar reduzir a circulação do vírus e, a partir daí, declarar o isolamento, a quarentena, o distanciamento social e, em casos mais graves, o lockdown. Sobre a modelagem matemática, utilizamos 3 classes compartimentais, que foram suscetíveis, que é composto por pessoas saudáveis e que estão aptas a receber o vírus, a classe dos infectados, que foram pessoas que tiveram contato com o vírus, se infectaram, desenvolveram a doença e estão transmitindo a doença. E a classe dos recuperados, que foram pessoas que tiveram a doença, se recuperaram e que conseguiram ter o anticorpo contra a doença. Vale frisar que a gente considerou que esse anticorpo é de forma permanente. Utilizamos os seguintes parâmetros: alfa para a taxa de natalidade, beta para a mortalidade da classe suscetível e recuperado, mi para a taxa de mortalidade da classe infectado, sigma para a taxa de transmissão da doença, que é quando o indivíduo suscetível entra em contato com o indivíduo da classe infectado, e gama para a recuperação da doença. Nesse diagrama, a gente consegue ver o processo de transmissão, contendo as 3 classes compartimentais, suscetível, infectado e recuperado, as suas taxas de mortalidade, a taxa de natalidade, no caso da suscetível, a taxa de transmissão da doença e a taxa de recuperação. Esse sistema de IDO foi o que a gente utilizou na modelagem matemática. Utilizamos também essas condições iniciais, onde essas condições foram extraídas de dados divulgados pelo Ministério da Saúde do Brasil, assim como os dados utilizados para os cálculos dos parâmetros citados anteriormente. E utilizando o método de volumes finitos, conseguimos encontrar a solução numérica do problema, onde a gente consegue ver a classe de suscetível diminuindo, assim como a de infectado cresce. Por quê? Pessoas da classe suscetível,
entraram em contato com o vírus, se contaminaram e aí trocaram de classe. Eram da classe suscetível e foram para a classe dos infectados. Isso também ocorre da classe do infectado por recuperado. Então, com esse gráfico, a gente consegue ver o crescimento da taxa de infectados, uma certa estabilidade e depois a queda. Como também conseguimos ver o crescimento da taxa de recuperados. E ela cresce a ponto de chegar bem próximo à totalidade da população. E é nesse ponto que a gente conseguiria a erradicação da doença. Porém, esse ponto só ocorre na data 1000. Então, com isso, a gente consegue concluir que há sim uma necessidade da vacina, porque dentro do cenário que citamos, a gente levou em consideração que toda a classe de recuperados, ela gera um anticorpo e que esse anticorpo, ele é de forma permanente. E caso isso ocorra, levaríamos em média 3 anos para conseguir erradicar a doença, o que é um tempo muito grande. Então, por isso, a gente frisa que há sim a necessidade da vacina e há sim a necessidade de investimento em cima de pesquisas. Essas foram as referências que utilizamos ao longo do trabalho. E eu agradeço a atenção de todos e estamos à disposição caso tenham algumas dúvidas. Muito obrigada.